Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Desculpe pela demora. Estou resolvendo aqui uns problemas técnicos, como sempre acontece, infelizmente. A gente também está online pelo Facebook e também pelo Instagram, quem quiser participar. E também pelo Zoom, né? Que é onde fica o grupo no WhatsApp, que a gente envia o link sempre pelo Zoom. Alguém tem alguma dúvida da aula passada, não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Alguém lembra a página que a gente parou? Aqui eu coloquei como qual o significado da adoração, que é a página 59. A gente está estudando Guia para o Novo Muçulmano, a página 59. Que a gente vai começar a explicar o que significa o que? Adoração. Se alguém tiver alguma dúvida, a última aula a gente explicou sobre a crença no senhorio de Deus, o Altíssimo. A gente explicou na última aula. Se alguém ficou com alguma dúvida, tem uma pergunta para fazer, sinta-se à vontade. Isso tudo está no capítulo principal, que é os pilares do Islã, que a gente está explicando. A gente recém está no primeiro pilar, que é os 6 pilares, né, da fé, desculpa. O primeiro é a crença em Deus, a unicidade de Deus, isso que a gente está explicando. É um capítulo um pouco maior que os outros. Então eu acho que ninguém tem alguma pergunta, então vamos começar a aula. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Aqui o autor, que Deus abençoe ele, preserve ele coloca um subtítulo, né, que é qual o significado de adoração. Isso é importante a pessoa saber o que significa a definição da adoração, que na língua árabe é a ibada, ou seja, é a gente adorar a Deus o Altíssimo. Mas aqui ele vai explicar um pouco sobre o que significa adoração. A gente vai ver que tem adoração que é visível, tem adoração invisível, que a gente não enxerga, que é, por exemplo, o amor que a gente tem por Deus, o Altíssimo, o temor, tudo isso é adoração. A paciência que a gente tem para praticar os rituais religiosos, isso tudo é o que? Adoração, mas é invisível. A adoração visível é a nossa adoração orando, suplicando, fazendo jejum, fazendo a peregrinação. Isso a gente vai explicar no decorrer da aula. Então o autor fala: adoração é uma denominação genérica que engloba tudo que Allah ama e com o qual se compraz dentre as palavras e ações que foram ordenadas. Isso aqui o autor pegou, essa definição é do Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ou Ibn Taymiyyah. Ele trouxe essa definição para quando perguntaram para ele, ou nos livros dele a gente consegue enxergar isso. Ou seja, isso aqui é a definição que o Ibn Taymiyyah deu. Falou que tudo que Deus gosta, como foi traduzido, ou compraz, ou que se compraz, dentre as palavras, ou seja, a pessoa quando pronuncia as lembranças, Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahu Akbar, e as ações, uma caridade que você faz, a sua oração, o seu jejum, a sua peregrinação, tudo isso que
é adoração. Esses rituais religiosos são adoração para Deus o Altíssimo. Então essa definição foi escrita, podemos falar, foi pelo Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que é um grande sábio muçulmano que seguia a escola do Ahmad, que é um novo curso que a gente vai abrir, inshallah, quarta-feira que vem, que era a escola dele. Ele nasceu no ano 661 e morreu em 728. Então essa é a definição que ele deu para adoração. Adoração também tem outras definições que a gente pode falar também, que é você o que? Se submeter a Deus, se devotar a Deus e também direcionar a Ele com todo o seu coração, que é os rituais religiosos. Agora, por exemplo, a gente sabe, se a gente parar dessa forma, a gente está adorando a Deus, quando a gente para a nossa oração, a nossa prostração. Mas tem que ter o quê? Não só um movimento, e sim também o coração ligado. Ou seja, intencionar somente para Deus. A minha prostração é para Deus. A minha inclinação é para Deus. Então tem que ter o quê? Essa intenção. Por exemplo, se eu parar na frente de uma pessoa com grande respeito, reverência, parar dessa forma, na frente de um presidente, isso não é uma adoração. Por quê? Pode eu estar o quê? Com o mesmo movimento que eu faço para a oração. Mas por que não é uma adoração aqui? Porque não intencionei no meu coração o quê? Adorar essa pessoa que está na minha frente. Então tem que ter o quê? Também o coração ligado. Não é só você fazer movimentos, e sim intencionar o quê? A devoção a Deus o Altíssimo. Isso aqui é outra definição que escrevem os outros sábios que escreveram sobre a definição da adoração no Islã. São várias, mas a maioria o que significa a mesma coisa. Então essa aqui é uma boa definição de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Depois, continuando, ele fala: sejam estas obras externas, como a oração, a caridade obrigatória, zakah, aquela que o autor quer significar, e peregrinação, ou seja, os três pilares aqui, os três pilares do Islã, ou obras internas, como o amor por Allah, se amar a Deus e seu mensageiro, o temor a Allah, encomendar-se a Ele, suplicar a Allah e outras. Tudo isso é o que? São adorações internas. A súplica, a gente suplica para Deus, é algo visto, né? A pessoa pode ver, mas tem também o que? Quando a pessoa está o que? Em silêncio, ou ele pode querer significar aqui quando a pessoa está também na prostração. Pode ser algo que entre você e o Senhor. Então, por isso que ele colocou aqui como uma obra interna. Agora, a oração. Todo mundo está vendo que você está o quê? Orando. A peregrinação, mesma coisa. Tem o jejum no mês do Ramadã. As pessoas o que? Jejum. É uma adoração o quê? Que a gente está vendo que as pessoas o quê? Estão de jejum. Então, isso pode ser como interna, como pode ser externa. Depois ele fala o que? O temor a Allah. Isso aqui o autor tirou o quê? Do livro do Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Um dos livros, ele sempre pronuncia isso. Todos os livros dele, se você ler, você vê que é os exemplos dele também que ele dá. Depois ele cita o que o autor? Adoração em todos os âmbitos da vida. Adoração inclui todas as ações do crente, sempre que tenha a intenção de se aproximar a Allah. Isso aqui é importante que ele colocou. Tudo que tu intencionar se aproximar a Deus, o Altíssimo. Você quer o quê? Se aproximar a Deus. Até a sua comida. Quando você come com essa intenção, se torna o quê? Um ato de adoração. A pessoa, quando intenciona dormir para reforçar o seu corpo, para poder rezar a oração da alvorada, por exemplo.
também é uma adoração. Ou seja, tudo que você intencionar para se aproximar de Deus é uma o quê? Uma adoração. Aqui já é uma definição que é mais ampla, engloba muito mais. Deste modo, no Islã, a adoração não se limita aos rituais como oração, o jejum, etc. Agora, o jejum, a oração são rituais religiosos, ou podemos falar mandamentos. A oração não é só específica para isso. Ela abrange muito mais do que os rituais ou os mandamentos religiosos. Como, por exemplo, a pessoa agora tem mandamentos, tipo a jurisprudência, a gente se purificar, a gente saber orar, o jejum, como jejuar, como casar, como divorciar. Tudo isso, a pessoa praticando isso, é um ato de adoração, porque está se aproximando de Deus o Altíssimo. E também a pessoa que tem paciência nos rituais religiosos, ou seja, rezar 5 orações por dia, jejuar um mês inteiro, também isso o que é uma adoração. A pessoa ter paciência para praticar e realizar os rituais religiosos. Tudo isso o que é? É adoração. Senão a todas as ações de bem, acompanhadas de uma boa intenção. Qualquer ação boa que você faz, intenciona fazer, também é uma adoração. Ou seja, abrange muito mais essa definição. Porque o objetivo correto se transforma num ato de adoração, o que é recompensado assim se um muçulmano come, ou bebe, ou dorme, ou tem a intenção nessas ações de se fortalecer, fazendo com que possa obedecer e adorar Allah corretamente. Aqui o que a gente entendeu? Como eu expliquei no começo, a adoração só se torna uma adoração com a intenção. Se eu fizer esses atos, o tipo da oração, na frente de uma pessoa e não intencionar o que? Adorar essa pessoa, eu não cometi o que? Idolatria. Pode falar o que é pecado. Você se prostrar para outro além de Deus é pecado. Mas se tu intencionar adorar essa pessoa na sua frente, aí sim que é idolatria. Mas o ato em si, o que é? Pecado. Por isso que o coração é o que importa. Não adianta tu só fazer os movimentos se a sua intenção, seu coração não está ligado com esses movimentos. Tem que ter uma conexão entre o coração e os movimentos que você faz, que são os rituais religiosos, para ser aceito também. Aí ele fala essas ações de se fortalecer, fazendo com que possa obedecer e adorar a Allah corretamente. É recompensado por isto. Assim, o muçulmano vive toda a sua vida para Allah e se alimenta com a intenção de se fortalecer e obedecer a Ele. Ou seja, tu se alimenta para se fortalecer. E depois que você se fortalecer, você vai usar essa força dada para o quê? Adorar a Deus. Então tudo o que é adoração mostra a misericórdia de Deus conosco. Ou seja, tu pode ser recompensado, irmãos e irmãs, no seu dia inteiro. Desde o começo do dia, se você intencionar as boas ações, até você o quê? Ir dormir. E quando você vai dormir, você intencionar esse sono para Deus o Altíssimo, você também será recompensado o quê? Dormindo. Como você está num ato de adoração. Isso mostra o quê? A plena misericórdia de Deus para conosco. Por isso que devemos o quê? Aproveitar. Por isso que a intenção é algo muito importante. A intenção é algo muito importante para o crente. Sempre intencionar. Qualquer coisa que você fazer ou vai fazer, intenciona. Eu vou ir num lugar. Intenciona, olha, eu andando daqui, vou lá pagar a conta de luz, por exemplo, na lotérica. Intenciona que se eu encontrar alguém no caminho, eu vou ajudar. Se alguém precisar de mim, sempre intenciona em geral, eu vou ajudar as pessoas. Eu vou sair daqui até lá com a intenção de fazer o bem para o ser humano, para o animal. Tudo isso você vai ser recompensado.
Cada passo que você dá até esse local, você será o que? Recompensado pela intenção. Por isso, que tem um grande sábio, Rabi' ibn Sulaiman, ele era um grande sábio e aluno de um dos maiores sábios muçulmanos, como a gente conhece, Shafi'i, rahimahullah. E a gente ensina a escola dele nos domingos. A gente sabe a sabedoria, como o Ahmad fala, ele é que nem um sol para o mundo. Ele é que nem um sol para essa terra. Qual que é o benefício do sol para a terra? E ele é que nem a saúde para o corpo. Olha os elogios que ele fala, o Ahmad, que era um outro grande sábio. Então, ele fala para esse aluno dele, Rabi', fala para ele, quando alguém bate na porta e eles sentados, falando sobre a religião, ele ensinando, aí o aluno dele se levanta para abrir a porta. Ele fala para ele, pare. Você o que intencionou? Aí ele fala, olha, intencionei abrir a porta. Só isso que eu intencionei. Ele falou, não. Intenciona ajudar essa pessoa que está atrás dessa porta, a socorrer se precisar de socorro, a ajudar se precisar de alguma ajuda, a acolher se precisar de um lugar para ficar. Imagina, olha como que o professor o que ensina o aluno. Isso que é o que? Conhecimento, é a prática. Não é a pessoa ensinando o aluno não só o conhecimento ali, eles conversando antes, mas como ele pode o que? Praticar esse conhecimento adquirido na vida dele. Então, por isso, qualquer coisa que a gente for fazer, intenciona sempre o que? O bem. Sempre geral, se especificar. O bem em geral. Intenciona o que? Eu quero ajudar todas as pessoas. Hoje acordei, qualquer pessoa que precisar da minha ajuda, eu vou ajudar. Se nenhuma pessoa te pedir ajuda, você vai ser recompensado, porque você intencionou o que? O bem. Como diz o Ahmad também, rahimahullah, se a pessoa sempre intencionar o bem, ela sempre estará bem. Porque sempre o que? Intenciona fazer as boas ações. Isto vê o Alcorão, todos os versículos do Alcorão que fala sobre os crentes. Ya ayyuhalladhina amanu. Se tu prestar atenção, innalladhina amanu, ou seja, aquelas pessoas que creram, wa amilu salihat, sempre tem, depois da crença, o que tem? E fizeram as boas ações. Só a crença não basta, irmãos e irmãs. Tem que ter com a crença o que? As boas ações. Não adianta eu falar, eu sou um monoteísta, eu acredito na unicidade de Deus, tudo bem, mas você tem que praticar os mandamentos de Deus, realizar, pregar o bem, proibir o mal. É dessa forma que as suas ações serão o quê? Aceitas, de acordo com Deus o que ordenou. Então isso aqui é muito importante, o que ele citou. Toda a nossa vida o que se torna adoração. Casa-se para se proteger do ilícito. E seu matrimônio é uma forma de adoração. Agora o casamento. O homem como a mulher. Faz parte da natureza do homem como da mulher. Um desejar o outro. Faz parte da natureza. Não é porque tu quer ou porque eu quero. Faz parte da gente. A gente se atrair o quê? Por uma mulher. E a mulher se atrair pelo homem. Isso é uma coisa normal, natural. Agora, se eu intencionar casar, porque Deus o Altíssimo que tornou isso permissível para mim, intencionei a casar para não cair no ilícito. O que é o ilícito aqui que ele cita o autor? É a pessoa fazer o adultério ou fazer obscenidades. Então, se você intencionar a casar para se guardar desses pecados, principalmente o adultério, você será recompensado nesse casamento. É como se fosse o que? Adoração. Por quê? Porque você intencionou o que? Se guardar, obedecer o mandamento de Deus, que é o que? Se afastar do adultério.
não cometer o adultério. Também é o que faz parte da adoração. Por isso que uma das melhores caridades é você o que? Ajudar alguém a casar. Por isso que muitos dos companheiros do profeta, eles deram o que? O dote, principalmente, para a pessoa. Agora tu vê um irmão que quer casar, não tem condições. A gente sabe que o dote é obrigatório. É obrigatório. E não é uma condição para o casamento ser válido, mas ele é obrigatório. O homem tem que pagar um dote para a mulher. É um direito dela. Deus deu esse direito para ela. Agora, vamos falar que o irmão tem a casa pronta. Vamos falar, conseguiu construir a casa e trazer os móveis, comprar os móveis, mas não tem o dote ainda. E tu tem condição financeira, Deus, o Altíssimo, te concedeu uma grande condição financeira. O que você faz? É uma grande caridade, uma grande bondade. Você pega esse irmão e fala, ó, pode ver uma irmã que você gostou, tudo, eu que vou pagar o quê? O que faltar. Vamos falar que falta o dote, a festa. Se você souber a recompensa que tem nisso, imagina, ele vai casar com essa mulher. Os dois vão ter o quê? Família. E tu sabe que isso não é... Vão ter filhos, e os filhos vão ter filhos, e vai indo. Todo o bem que essas pessoas fizerem vai ser para aquela pessoa que ajudou. Por isso que é um bem permanente. Como o profeta fala que passou sobre ele, sadaqatun jariya, ou seja, aquela caridade permanente, que sempre está o quê? Te dando bênçãos, recompensas, mesmo você o quê? No seu túmulo. Então isso aqui é uma das melhores ações. Principalmente para quem tem o quê? Dinheiro. Agora até o Sayyidina Ali, alayhi salam, casou com a filha do profeta. Quem que pagou o dote dele? Tem umas narrativas que falam que foi Uthman. O Uthman que deu o dinheiro o quê? Para ele pagar. Viu que não tinha condição, foi lá e deu o dinheiro para ele. Pagar o quê? O dote para ela. Ele era uma pessoa o quê? Pobre. Então ele que deu. Imagina toda a recompensa. Sayyidina Ali, como a gente sabe, teve 2 filhos, homens, Al-Hassan e Al-Hussein, que o profeta amava eles, pessoas virtuosas, crentes, tementes a Deus. Imagina toda a recompensa que eles fizeram, tudo vai para quem? Para o Sayyidina Uthman, porque ele o que ajudou nisso. E fora os outros muçulmanos que ele casou. Até o profeta que passou sobre ele, quando via que alguém queria casar e faltava dinheiro, ele mandava ele, vai para o Uthman e deixa ele te dar esse dinheiro que falta. E ele o que? Dava o dinheiro para as pessoas. Isso é uma grande caridade, uma grande bondade que a pessoa que tem condição financeira o que? Faz. Principalmente com os familiares, irmãos e irmãs. Agora tu tem um sobrinho, agora tu casou todos os seus filhos, tem um sobrinho, tem uma sobrinha que quer casar, um marido que não tem condição, um noivo. Deus deu a condição para você, vai lá e ajuda. Não vai diminuir nada, como o profeta fala que passa sobre ele, o dinheiro da caridade dada não diminui em nada. Ou seja, é tudo em recompensa, tudo bênção. Quanto mais tu dá, mais Deus te dá. Essa é uma regra. Quanto mais tu abre a sua mão para dar, para ajudar as pessoas, mais Deus facilita para você o que? O sustento. Aí ele falou do matrimônio, né? É uma forma de adoração. Neste mesmo sentido estão também suas ações comerciais, seu emprego e sua forma de ganhar dinheiro, todos os atos de adoração, além de seus estudos, sua vida acadêmica, suas pesquisas, suas descobertas e cuidado com os cônjuges, um com o outro também. Então aqui ele citou muitas coisas, a gente vai explicar cada uma, troca o que é o assunto da aula, mas vamos explicar algumas aqui que é importante a gente saber esse bem aqui, essas boas ações. Aqui ele fala uma coisa bem importante, que é aqui, ó, além de seus estudos. Agora a pessoa, vamos falar que os irmãos se encontram nesse século com problemas sobre, vamos falar, as drogas. Será que é lícito? Será que não é lícito?
Porque não tem no Alcorão que Deus proibiu o quê? A droga. Ou vão falar cocaína. Não está escrito ali. Aí uma pessoa vai e faz uma pesquisa acadêmica, por exemplo, e mostra ali que Deus o que proibiu, com evidências, tanto do Alcorão como a Sunna. Aquilo fica. Ele morre, aquilo fica, aquela pesquisa. Ele será o que? Recompensado. Além de ser um ato de adoração, ele vai ser recompensado por isso. É uma grande caridade. Outra coisa também aqui que ele cita, as ações, as ações comerciais. Ou seja, a pessoa que trabalhar, principalmente quem é empresário, saber como trabalhar, de acordo com o Deus permitiu. Eu trabalhar só com aquilo que é lícito e não trabalhar com aquilo que é ilícito. Todo comerciante, todo empresário deve saber o que? As leis islâmicas ou da jurisprudência islâmica sobre o comércio. Sobre comprar, sobre vender, sobre emprestar, sobre os juros, tudo isso tem que saber. Como que eu devo comprar a minha mercadoria? Como que eu devo vender ela? A pessoa tem que saber isso. Se eu quero pedir um empréstimo, eu posso pedir ou não posso? Eu posso pagar juro? Não posso. Tenho que saber. Propina, eu posso pagar ou não posso? Tudo isso a pessoa que tem que saber. Como que ela vai trabalhar um negócio que ela não sabe o que? As leis islâmicas. Por isso, irmãos e irmãs, que algumas coisas na vida da gente a gente tem que saber. São obrigatórias, principalmente quem é empresário. É obrigatório ele saber como comprar e como vender. Não é dar uma de sabe tudo, eu sei, e está fazendo o quê? O que é pecado. Se tu está cometendo pecado no seu dinheiro, não é o problema só o pecado. Esse ilícito que vai entrar na sua barriga, na barriga dos seus filhos. Aí depois tu fala, Deus não atende a minhas súplicas. Meus filhos, olha como são. Não tem bênção. Esse dinheiro, tem muito dinheiro, mas não tem o que? Bênção no dinheiro. Qual que é o motivo? O dinheiro ilícito. Um dia a gente vai fazer uma aula explicando o que o dinheiro ilícito faz para o ser humano. Tanto no corpo dele, tanto na vida dele. É uma coisa impressionante. Depois ele cita o emprego, ou seja, dá emprego para as pessoas, isso é muito importante. Outra coisa que é vida acadêmica, me vem na cabeça agora, outro bem que você faz. Tu vê um sobrinho, um irmão muçulmano, ou uma irmã muçulmana, uma sobrinha inteligente, mas pobre. Tu sabe, se essa guria estudar, se ela tiver condição, ela chega, alcança os sonhos dela, vai lá e paga a universidade dela. Tem capacidade de ser uma médica. Imagina quanta recompensa você vai ter. Dar estudo. Por isso que tem pessoas, principalmente em países islâmicos, eles falam, olha, são pessoas ricas. Falam, olha, eu tiro do meu dinheiro, vamos falar 10% da minha riqueza, e 10% da riqueza deles são milhões. Eu tiro só para ensinar as pessoas que querem estudar. Só para os estudantes das universidades eu sustento, eu que pago para eles. Moradia, estudo, é na minha conta. Aí ele vê o dinheiro que ele deixou, vamos falar, dá para dar estudo para 200 pessoas. Aí ele seleciona essas 200 pessoas e dá estudo durante 5 anos, o tempo determinado. Isso é uma grande recompensa, principalmente para quem o quê? Tem condição financeira. Tem um sobrinho, tem um irmão que você conhece na mesquita, uma irmã, pagar o estudo para essa pessoa. Também é uma grande recompensa. Depois o cuidado dos cônjuges, um com os outros, um com o outro, ou seja, a harmonia que tem entre o casal. Também fazer as pazes entre as pessoas também é um grande ato de adoração. Tem pessoas que trabalham só nisso e no caminho de Deus não ganham nada. O fulano brigou com a fulana. Fulana quer se divorciar do fulano. Ele vai lá o quê? Consertar, conversar com o casal. Isso aí também tem uma grande recompensa. Cuidado com os filhos, as mães que estão em casa. Isso é um ato que é de adoração. Cada fralda que você troca é um ato de adoração. Não é nada em vão no caminho de Deus. E a manutenção do lar, todos esses são atos de adoração,
se são praticados com a intenção correta, ou seja, você intencionar a fazer isso para agradar a Deus somente e também intencionar o bem para as pessoas. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Que ele acabou esse subcapítulo. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo, não concordou com algo, sinta vontade. Facebook, Instagram. Sintam-se à vontade, irmãos. Aqui eu não vi nenhuma pergunta. Se vocês perguntarem, quem é novo, entrou agora, que no Facebook é mais difícil de enxergar as perguntas. O que você faz? Pergunta novamente, por favor. Porque às vezes eu não enxergo a pergunta, não é que eu não quero responder. Então aqui a maior sabedoria em toda a criação é a adoração. A maior sabedoria em toda a criação é a adoração. Allah o Altíssimo disse, isso está no Corão: por certo que criei os gênios e os humanos para que me adorem. Não pretendo deles nenhum sustento, nem desejo que me alimentem, porque Deus é o quê? É Todo-Poderoso. Ele que sustenta. Todo sustento vem de Deus. No Islã, se vocês notarem, a gente vai falar daqui a pouco também sobre algumas partes da adoração, além do que citou o autor. Mas se vocês prestarem atenção, Deus fala o quê? Não pretendo deles, ou seja, dos seres humanos, dos gênios também, nenhum sustento, nem desejo que me alimentem. Deus se alimenta, não se alimenta. Mas ele fala isso aqui para mostrar para a gente que toda a nossa caridade que a gente faz é para se aproximar de Deus, mas é para Deus, Ele precisa disso? Não. Por isso que Ele fala para ti, sustenta os pobres, ajuda os pobres, ajuda os necessitados. Não é tu pegar o teu zakat e ir lá botar no bolso do sheik. Não é dessa forma. É você dar esse dinheiro para os pobres. Às vezes, claro que tem instituições, tem um país que junta o zakat e distribui entre os pobres. Não estou falando sobre isso. Estou falando só Deus não ordenou você dar o seu dinheiro para o líder religioso, e sim para quem precisa. E sim para quem precisa disso, que são os pobres. A gente agora tem 2 festivais. O primeiro, depois do Ramadan, não é verdade? Eid al-Fitr. E a gente sabe que sempre tem aquela discussão. Posso dar dinheiro, posso dar alimento. Eu não quero entrar nesse assunto da jurisprudência. Mas, tanto essa opinião como essa opinião, qual que é o objetivo? Que as duas opiniões concordam entre si: ajudar o necessitado. Ajudar o necessitado. Essa opinião acha que a comida já é o suficiente. Essa opinião fala, olha, se é para ajudar o necessitado, o dinheiro é mais mais benéfico do que o próprio alimento, porque ele pode comprar com dinheiro tanto o alimento, tanto as outras coisas que ele precisa. E como a gente viu, é um assunto que tem divergência. Mas qual que é o importante? A gente saber que Deus ordenou isso, como a gente sabe que é obrigatório, para ajudar os necessitados, os pobres. Então isso aqui é muito importante. Depois que tu acaba esse jejum, parece que essa adoração, esse ritual religioso, parece que ele está confirmando o quê? Não acha que acabou o jejum e você o quê? Deus, já fiz o mandamento de Deus. Não, pelo contrário, continua fazendo as boas ações. Não acabou aqui nos 30 dias, não. No outro dia do festival, você tem uma caridade para fazer. Você tem que alimentar as pessoas que precisam. Então, sempre, em todo ano, devemos fazer as boas ações. Agora, o segundo festival, Eid al-Adha, que a gente passou uns dias atrás. O sacrifício, que é o 10º dia
do mês, o 12º mês do nosso calendário. Agora o sacrifício, a gente faz aquele sacrifício para Deus o Altíssimo. Para Deus o Altíssimo, como Abraão, que a paz de Deus esteja sobre ele, fez. É o filho do sacrifício que a gente explicou o que significa isso. Agora, aquele animal que foi sacrificado, a gente vai pegar um pouco para nós, a pessoa que fez o sacrifício, e a maior parte vai para os necessitados, os pobres. Ou seja, é mais um ato de adoração e também Deus o Altíssimo quer nos ensinar o quê? A doar. Todo ano o quê? Tem esses 2 festivais. Te ensina o quê depois deles? A doar. Pessoa o quê? Aprender a dar. Não é só receber. Por isso que o profeta fala que é sobre ele. A mão de cima é melhor do que a mão de baixo. Como assim a mão de cima é melhor do que a mão de baixo? Agora a mão de cima é aquela que dá. É uma metáfora. A mão de baixo está por baixo, ó. É aquela que pede. Então a mão de cima, o profeta fala o quê? É melhor do que a mão de baixo. Então é melhor você doar do que você pedir. Melhor você doar do que pedir. Por isso que o muçulmano o quê? Tem que trabalhar, tem que sustentar a família, principalmente o homem. Isso é uma obrigação que Deus colocou. Quando Deus fala na Surat Nisa que os homens são protetores das mulheres. Não é o machismo ali que muitos entendem, infelizmente. Ali significa o quê? Que foi obrigatório em cima de você, homem, a sustentar a sua família, a proteger ela de qualquer perigo. É sua obrigação. Então, isso mostra o que é tudo para a gente se tornar seres humanos melhores. Aqui ele não citou o autor, só tem um versículo muito importante, que é o versículo 162 do capítulo 6 da Surat Al-An'am, que Deus o Altíssimo, ele fala, depois de A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, que ele fala o profeta Muhammad, Qul inna salati, quer dizer, diz Muhammad, por certo, minha oração. Aqui a oração, o que significa, irmãos e irmãs? Aquelas orações que vocês fazem todos os dias. Tanto a obrigatória como a facultativa. Depois ele fala o anusuki, que aqui ele traduziu, Hilmi Nasser, rahimahullah, que Deus tenha misericórdia dele, e meu culto, ou seja, e minha adoração. E essa aqui é a mais próxima das opiniões, está correto? Ou seja, o meu culto. Aqui engloba tudo. Aqui engloba tudo. Tem diferença entre din, que é a religião, e entre o que? A ibada, que é a adoração. Qual a diferença entre a religião e a adoração? A religião é aquilo que tu crê, é no coração, a tua crença. Eu creio para isso. Eu creio em Deus que criou o fogo do inferno. Eu creio no dia do juízo final. Eu creio em Deus, o Altíssimo. Eu creio que Deus enviou os profetas. Isso é o que? Religião. É só fé. Agora, adoração é o que? A sua prática. Eu oro, a tua oração, a tua peregrinação, o teu zaká dado. Isso tudo o que é? Esses atos, esses rituais religiosos são o que? A ibada, ou seja, adoração. Depois ele fala, em minha vida, wa mahyaya, ou seja, em minha vida, wa mamati, e minha morte, são de Allah, o Senhor dos mundos. Lillahi Rabbil Alamin, ou seja, para Deus, tudo isso é para Deus, o Senhor dos mundos. Al-Mawardi, rahimahullah, que é um grande sábio, ele faleceu no ano 450, ou seja, bem antigo, faz mais ou menos 100 anos, 1000 anos, que ele o que faleceu, rahimahullah. E é um grande sábio, principalmente na escola do Shafi'i. Ele é conhecido como o jurista. A gente vai falar muito dele no decorrer. E a gente também fizemos, como posso falar, uma página para cada escola, para a pessoa o que
se quiser seguir uma escola, vai ter uma página no Facebook que a pessoa que possa seguir a escola somente por aquela página, ou seja, não vai ter outro conteúdo além do conteúdo dessa escola que a gente fizer o quê? A página. Isso é importante. Então, ele é muito conhecido e também, além da jurisprudência, que a gente sabe que ele é o top da escola, ele também é um tafsir, né? Explicação do Alcorão. Ou seja, o tafsir dele, se a gente vê, é só 6 volumes. Comparando com os outros, não é nada. Mas se tu vê a sabedoria dessa pessoa em 6 volumes, quem escreveu às vezes 30, não conseguiu resumir o que ele resumiu. E fora as opiniões que ele dá. Tipo, ele engloba todas as opiniões dos companheiros do profeta, ou do profeta quando tem, né? Como a gente sabe, o tafsir do profeta é pouco. Ele não comentou muito pouco, principalmente porque os árabes entendiam a língua. Mas o que eles não entendiam, eles perguntavam para o profeta que passou sobre ele. Então, a maioria das opiniões dos companheiros do profeta e os que vieram depois, ele o que? Sabia. O Mawardi, ele é impressionante o cérebro da pessoa. E também ele fala, além deles, ele coloca que é a opinião dele. Como ele faz aqui. Então ele fala quando a oração, a minha oração, como a gente citou, ele fala essa é a oração que a gente o que faz, que tem a inclinação e a prostração, tanto obrigatória como a facultativa. Tudo isso como devoção para Deus. Porque a gente ora para ser devoto para Deus, o Altíssimo. Agora o Anusuki, que ele traduziu o quê? O meu culto, a minha adoração. Uns explicam, como Said Ben Jubeir, o Mujahid, o Qatada e outros, falam que aqui o Anusuki é o sacrifício que você faz na peregrinação. Agora, o 10º dia, Yawmun Nahr, ou Yawmun Nahar, esse dia a gente faz o sacrifício, como Abraão, que passou sobre ele, fez. Então eles falam que isso que significa. Ou seja, o versículo ia ser minha oração, meu sacrifício. Também é correto. De acordo com essa opinião que seria correto. O segundo é o que? A opinião do Hassan, que significa o que? Minha religião. Ou seja, minha fé, minha crença. Tudo isso é o que? Para Deus, o Senhor dos mundos. E a terceira opinião que foi o que Hilmi Nasser tomou como correta, ou mais certa, e colocou na tradução dele do Zajjaj, rahimahullah, que é um grande sábio da língua árabe também, e de tafsir que ele fala al-ibada, ou seja, a meu culto, minha adoração. E o que significa isso? Se a gente vai explicar, como a gente explicou, qual que é a diferença entre o culto e a religião, que a religião é aquilo que eu creio. Eu creio em Deus o Altíssimo, nos anjos, nos profetas, nos livros sagrados, no dia do juízo final. Isso é religião, a minha crença. Mas a minha adoração é os atos que eu faço, as práticas, meus rituais religiosos, como a oração, como a peregrinação, um jejum, os pilares do Islã. Então, essa é a diferença, como explica Al-Mawardi, rahimahullah. Depois, outra coisa, ele fala também, minha vida e minha morte pertence a Deus Altíssimo. Aí ele cita aqui, ou seja, a vida e a morte está nas mãos de Deus. Essa é a primeira explicação. Só Deus tem o controle, só Deus da vida, só Deus da morte. Correto. Agora o segundo, ou seja, eu especifico, essa é a segunda opinião, eu especifico a minha vida para adoração a Deus, para obedecer a Deus. Também correta essa explicação. E também dou a minha, ou seja, a minha morte, especifico ela o quê? Ou seja, minha volta, a morte aqui é quando a gente volta para o Senhor, quando a gente vai se encontrar com o Senhor, que é a hora o quê? Da recompensa. Eu ser recompensado pelos meus atos. Se foi bem, bom, eu vou ser recompensado de acordo com o que eu fiz. E também ele traz uma coisa bonita, e é a opinião dele. Ele fala, olha, tem essas duas opiniões que eu encontrei, ele fala, do Salaf, dos sábios, mas, olha o que ele fala, tem uma terceira opinião, que é a opinião dele. Ele é tão humilde que ele não fala essa é a minha opinião. Ele fala, olha, tem uma possibilidade de ter a terceira.
Olha o que bonito que ele fala. Ele fala, olha, significa minha vida, minha morte, quer dizer que as minhas ações na minha vida, ou seja, minha vida é as ações, as obediências, os rituais religiosos que eu pratico na minha vida. E na minha morte significa o quê? O testamento que eu escrevo antes de morrer, a minha herança. Agora, quando a pessoa, o profeta fala que eu passo sobre ele, que ninguém dorme a não ser que escreveu o quê? O seu testamento. Por que ele fala isso que eu passo sobre ele? Porque tu não sabe a hora da sua morte. Tu deixou tudo ali o quê? Escrito. A gente sabe que a herança é dividida de acordo com o Corão e a Sunna. Mas tu tem também o direito, como você é sua riqueza, você tem o direito, por exemplo, de dar algo, até um terço de sua riqueza, você tem o direito de dar para alguém, ou de deixar como caridade para alguém, ou para sustentar a mesquita, por exemplo. O que você quiser fazer de bem, ou dar água para as pessoas, fazer poços, por exemplo, tu tem esse direito. Então o que? É melhor você o que? Sempre estar o que? A lucia pronta. Aí ele fala, isso significa o que? A minha morte. Até o testamento é para Deus o Altíssimo. São opiniões, irmãos e irmãs, o que? Semelhantes. Por isso que a melhor coisa, o melhor conhecimento sempre é o conhecimento do Alcorão, da Palavra de Deus. E é o mais honrável dos conhecimentos. Até os professores falam, sábios, eles falam, olha, quando tu lê o Alcorão e as explicações do Alcorão, aumenta a fé. Principalmente porque o Alcorão é como vocês viram. Todas as opiniões são semelhantes uma das outras, não tem divergência. É muito raro no Alcorão, tem, só são poucas, as divergências de opiniões entre as pessoas que explicaram o Alcorão. Não é que nem jurisprudência, que cada um tem o quê? Seus fundamentos. Então tem muito o quê? Divergência entre as opiniões. Mas o Alcorão em si, são poucas as divergências sobre os versículos. É como vocês viram, tem 3 opiniões, mas se tu perceber, uma é semelhante à outra. Uma é semelhante à outra. Então isso traz o que também? Paz. E traz também entendimento. A pessoa, quando entende a palavra de Deus, Deus o que? Ilumina essa pessoa. Quando Deus guia, se Deus gosta da pessoa, o que? Guia ela para a palavra dele, para entender a palavra dele. Por isso que o profeta que passa sobre ele, quando viu o primo dele, bebê recém-nascido, Ibn Abbas, o que ele suplicou para ele? Que Deus, ó Deus, dê para ele o conhecimento da exégese do Alcorão, ou seja, da explicação do Alcorão. Isso que o profeta pediu para ele entender a religião de Deus. A maior virtude, o maior bem que Deus deu para uma pessoa é o conhecimento da palavra. É o conhecimento da palavra. Se a gente for ver os companheiros do profeta, que são as pessoas mais sábias, não tem pessoas mais sábias do que elas. Principalmente os 4 al-Khulafa, sucessores. O Abu Bakr é o primeiro, é claro, o mais sábio de todos eles. Se tu se perguntar, o que o Abu Bakr leu para ter toda essa sabedoria? A gente lê livros. Então, os professores, a gente fala, a gente entra nas nossas bibliotecas, 3 mil livros, 7 mil livros. Tem professores que nós ensinava, a biblioteca dele não tinha menos de 15 mil livros. Mas a gente não tem o conhecimento dos companheiros do profeta. Por quê? Eles só leram um livro, os companheiros do profeta. O único livro que tinha com eles, qual que era? A palavra de Deus. Todo esse conhecimento que vocês enxergam neles, é apavorante, é só desse livro que eles tiraram, do Alcorão. E da Sunna do profeta, claro que eles escutavam os ditos proféticos. E olha o quanto de conhecimento eles têm. Até hoje a gente escreve livros e livros, 1500 anos, e ainda a gente continua escrevendo livros e livros, o quê? Explicando o conhecimento deles. Às vezes um livro que é de 20 folhas, ele vira 30 ou 40 volumes, explicando essas 20 folhas. Não é exagero da minha parte. Tem Meten, que é tão pequeno que tu se apavora. Só tu vê a explicação dele, tu se apavora. Isso aqui é a explicação desse livro. É desse livro. Uma frase, às vezes, tu precisa de um volume inteiro para explicar ela.
Então, isso aí é uma bênção de Deus para a pessoa que foi dado a ele o que? Dado a ela o conhecimento. Por isso que Luqman, alayhi salam, foi um grande sábio, ou um profeta. Ele foi dado a ele o que? Al-Hikmah. Por isso que Deus elogia ele no Corão, chamando ele o que? De Hakim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Ou seja, e por certo, demos a Luqman a sabedoria. Qual que é a sabedoria aqui? A sabedoria na religião. Que isso é concedido por Deus. Não é só você ler. Isso é informações, tu pode adquirir informações. Mas a sabedoria que Deus coloca no coração, isso vem somente de Deus. Por isso que o Corão, irmãos e irmãs, não é o que? Memorização só. Não é leitura. E sim de um coração para o outro. A gente tem parágrafos, não é só manuscritos, parágrafos a gente tem do Alcorão, mas o Alcorão não é transmitido pelos papéis, e sim pelo coração, de um coração para o outro. Por isso, se tu for em toda parte do mundo, tu vai encontrar o mesmo Alcorão. Não tem como todos esses muçulmanos se combinarem, em todos esses séculos, a inventar um livro e todos recitarem da mesma forma um livro de 600 páginas. Que jeito? E decorarem. E decorarem. Também não é só recitar, eles decoram o livro. Então é uma coisa fantástica, principalmente para quem entende disso. Para quem entende disso. Então depois ele coloca, ele fala, isso claro que a gente citou, né, o versículo. Deus fala no 51, 56 e 57, ou seja, capítulo 51, versículo 56 e 57, que está citado aqui no livro, que a gente leu outro versículo, né? Depois Allah nos disse qual é a sabedoria por trás da criação dos gênios e humanos, ou seja, adorar a Ele, ainda que Allah não necessite desta adoração. São eles, gênios e humanos, que necessitam adorá-lo, pois precisam de Allah o Altíssimo. Tu não adora Ele porque Ele precisa. Te ordenou a fazer algo que você não compreende, que é para o seu bem. Olha para te ver, olha a misericórdia. É para o seu próprio bem. Agora, quando você ora, quem que está se beneficiando? Você mesmo. A sua oração, irmão e irmã, é para você. Quando o irmão te aconselha, ore fulano. Antes que chegue a hora, se arrependa fulano. Antes que chegue a hora. O que ele está ganhando, esse irmão? O que ele está ganhando? A oração é para você. Por isso que falou no versículo que a gente leu, 162, no capítulo 6. Inna salati, ou seja, minha oração é para mim. Essa oração é minha. Não é o que? Oração para o fulano se beneficiar ou ciclano. Tu que vai se beneficiar. Tu que está cumprindo com o mandamento de Deus. Desculpa, aqui é assim, do nada começam a festejar. Aqui a gente é acostumado. Entenderam, irmãos e irmãs? Ou seja, a gente ora para a gente, para cumprir o mandamento de Deus. Por isso não fique bravo a pessoa o quê? Quando chega o irmão e fala, ó irmão, a oração é obrigatória, é um mandamento de Deus. Tem irmãos que se ofendem. Essa pessoa quer seu bem. Essa pessoa está te incentivando a adorar a Deus, para você viver em paz, você cumprir com o mandamento de Deus e ter o que? A salvação e seguir o caminho o que? Correto. Não está te ofendendo em nada. Aqui a irmã perguntou sobre o dote. Uma irmã casou na mesquita e o esposo não tinha condição de pagar o dote. Aí a esposa pediu ao Corão de dote. Dá? Correto? Não tem problema. O profeta casou pessoas o quê? Com que elas decoravam do Alcorão. Teve um que não tinha nem um anel de ferro, que é uma coisa barata, não tinha. O profeta falou, o que você decora do Alcorão? Ele falou, tal sura. O profeta falou, eu te caso com ela por causa dessas tal sura.
Também tu pode casar também, por exemplo, tu decora o Alcorão. O pai dela fala para ti, olha, eu aceito o seu pedido, mas o dote dela, eu conversei com a minha filha, ela falou que o dote dela é você ensinar o seu conhecimento para ela. Também serve como dote. Também serve como dote, não há problema algum. Não precisa ser só dinheiro. Não precisa ser só dinheiro. Também pode, o dote, né? Agora resumindo, não quero entrar nesse assunto, pode ser o quê? Você pagando ele como em mão, assim, todo ele, ou tu pode falar assim para a pessoa, não tenho condição, eu te dou, por exemplo, tanto, e depois de uns 2, 3 meses, como vocês ali acertarem, te dou o resto. Também não há problema. Mas é grande as irmãs, mashallah, que aceitam isso, abençoadas sejam, né? As irmãs dessa forma ali. Ela segundo a irmã, essa irmã, o que falou o dote dela é o Alcorão. Tem dote melhor que o Alcorão. Isso aí mostra a crença da irmã, que Deus abençoe ela onde quer que ela esteja. Falou, meu dote é o Alcorão. O que ele decora do Alcorão? Também tem uma irmã, que Deus abençoe ela, que o dote dela é o conhecimento dele, os livros que ele tinha. Falou, olha, o meu dote é os teus livros, ou seja, o teu conhecimento que tu possui. Não quero dinheiro, não quero nada. Que Deus abençoe a irmã. Tem pessoas que querem agradar a Deus da melhor forma. Imagina, ela é um direito dela, mas ela, olha, ela sabe o valor do Alcorão. Ela sabe que essa vida, o que é? É passageira. É passageira. A gente sabe que tem, infelizmente, famílias que pedem fortunas. Acho que é uma venda ali, estão fazendo um negócio, abrindo uma empresa, infelizmente. Pede uma fortuna. Para o quê? Para casar. Dificultando a vida o quê? Desse irmão, dessa pessoa que quer se afastar do que é ilícito para o quê? Casar. Uma coisa lícita. Vai lá e pede o quê? Um dinheiro grande. Se eu falo alguns valores que eu escuto, desculpa, vocês capazes de não acreditarem. Por isso que eu falo querem abrir empresas. Eu não falo casamento. Eu falo que o cara quer abrir uma empresa. Entendeu? Sempre, mesmo que o hadith citado ele é fraco, de acordo com as cadeias de transmissão, mas ele é o que? Correto em si. Ou seja, o que foi falado é correto. O profeta fala, as mais abençoadas, ou seja, as mulheres mais abençoadas, são aquelas que os dotes são menores, são pouco. Quanto menor o dote, mais baraka, mais bênção no casamento. Então, por isso, a gente deve sempre o quê? A facilitar, principalmente no casamento. Ver a condição da pessoa. A pessoa tem condição, não tem problema de pedir. Agora, está falando com um cara que tem uma grande condição, não tem problema. A pessoa pedir uma coisa que é comum. Agora, no meu país, por exemplo, no Brasil, é comum tal valor no dote. Pede como todo mundo. Mas tu querer abrir uma empresa atrás desse dote, aí é um grande problema, né? Um grande problema que a pessoa tem que... A irmã fala a quantia exata para o dote, não tem uma quantia exata. Não tem uma quantia exata. Como a irmã citou ali. Até o Alcorão, se a pessoa, o que ela decorou do Alcorão. Por exemplo, o meu dote, a mulher fala para o homem, é o que você decorar a Surat al-Baqarah. O segundo capítulo, o maior capítulo do Alcorão. Esse é meu dote. Então, o meu dote é você decorar a Surat al-Ikhlas, que é uma sura bem pequena, 112 do Alcorão. Entendeu? É o direito dela, ela que tem. Ela tem esse direito, ela pode o quê? Pedir o que ela quer. É o direito dela. É uma obrigação que o homem deve o quê? É dar a ela. Se não der, ele está em dívida com ela. Ele é obrigado a dar esse dote. Só isso aí não tem nada a ver o quê? Se é válido ou não é válido o casamento. É só para não entrar em outro assunto. Aqui depois ele fala, mas se um ser humano deixa de lado este objetivo e submerge nos prazeres mundanos, sem ter em mente que existe por causa da sabedoria de seu Senhor, não se diferencia do resto das criaturas que existem neste universo. Por exemplo, os animais comem e procriam, mas não necessitam
da consciência de que foi dotada ao ser humano. Porém, eles não serão julgados por suas obras. Allah disse: quanto aos incrédulos que comem como gado, o fogo lhes será a morada. Ou seja, aqui, qual que é a diferença, qual que é a maior bênção que Deus deu para nós? A mente, o cérebro, o raciocínio. A gente é racional, não é o que é irracional. Agora, Deus Altíssimo, quando revelou a palavra para a gente, irmãos e irmãs, é para a gente entender ou para a gente não entender? Para a gente entender. Agora, os animais são irracionais, não vão ser julgados. A gente vai ser julgado por causa dessa grande bênção que foi concedida para nós, que faz a gente diferenciar do bem e do mal, entre o bem e o mal. Agora, o gado, como foi citado, al-an'am, eles comem, procriam, bebem, como nós fazemos. Mas qual que é a diferença de nós para eles? Que a gente é racional, eles são o quê? Irracional. Agora, o incrédulo, o descrente, o renegador, que não cumpre com os mandamentos de Deus, que não cumpre com os mandamentos de Deus, que não toma uma vida digna, que não toma para si uma vida digna para viver. Qual que é a diferença dele para o gado? O gado é irracional, entendemos? Agora esse, que é racional e faz as mesmas coisas do ser irracional. Isso é um exemplo que Deus dá para a gente o que refletir. Ele fica igual o gado, comendo, dormindo, bebendo, procriando e sem fazer nada, que foi ordenado a ele. O gado não foi ordenado a ele o quê? A fazer os rituais religiosos, mas ele foi ordenado a ele. Mas ele o quê? Desobedece e prefere viver que nem o gado. Entenderam o exemplo que foi citado? Para a pessoa o que refletir, para a pessoa refletir. E mostra os mandamentos de Deus foram revelados para serem o quê? Cumpridos, realizados. Agora Deus o Altíssimo deu o cérebro para a gente, porque isso acontece muito. A gente fala com pessoas explicando, falam para ti, olha, tá, foi revelada a palavra, o mandamento de Deus, mas a gente não entende, isso é um mistério. Agora Deus, com a sua infinita sabedoria, sua plena sabedoria, quando revela algo que a gente não entenda, por que fez a gente irracional? Se o que ele vai revelar a gente não entende. Outra coisa, por que ele vai castigar a gente daquilo que a gente não entende? E o que não entende traz fé, traz tranquilidade no coração, traz certeza naquilo que tu crê? Não traz. Traz dúvida. Te deixa o quê? Na incerteza sempre, na dúvida. O que é isso? O que a pessoa vai te responder? É um mistério? Como assim um mistério? Eu não estou falando aqui, irmãos e irmãs, que tem coisas invisíveis, para não vir agora uma pessoa, às vezes que não crê em Deus, que Deus guia ela, quer vir falar o que é a filosofia dele. A gente sabe, só estou querendo te dizer, uma pessoa que crê. Agora, a pessoa, a principal crença, o que é? A unicidade de Deus. Isso aqui, se tu pegar todas as pessoas, tanto uma pessoa que é criança como uma pessoa adulta, e parar na sua frente, essas duas pessoas, falar para ela, ó, Deus é o único, Criador dos céus, da terra, Criador dos seres humanos, que controla tudo isso. Tanto essa pessoa, essa criança vai entender como esse adulto. Não tem mistério algum. Ou seja, o entendimento é simples. Por quê? Porque é a principal crença. Imagina se essa principal crença tem dúvidas, tem incertezas, é mistério. Como que as pessoas vão entender o resto? Se é a principal, que é onde a gente se aproxima de Deus. Que todos os rituais religiosos dependem dessa crença. Essa crença é principal. Todos dependem dessa. Se nessa eu tenho incerteza, não tenho convicção, não tenho certeza, como que eu vou fazer os outros atos o quê? Com convicção e certeza. Então, por isso, aqui mostra o quê? Que nós somos o quê? Racionais. E Deus revelou a palavra para a gente entender. Para a orientação. Se o Corão é orientação e guia, então quer dizer que a gente, quando lê, vai entender.
e vai chegar na orientação e o guia de Deus, ou seja, a senda reta, o caminho de Deus, o caminho do bem, o caminho da salvação. Aqui a irmã fala, a irmã Samara, Allah fornece o amor para um casal, acho que ela quis dizer, para um casal, alguém que casa para se afastar do pecado, mas não tem amor, apaixonado um pelo outro. Acho que ela quis dizer a pessoa que casa com a intenção que, como citou o autor, de se afastar do pecado. Agora eu pergunto, o amor, eu falo, né? O amor é cego, sempre a gente escuta. Agora, se a gente perceber, quem faz a pessoa que gostar uma da outra? Tem o profeta que passa sobre ele fala num dito, falando sobre a Khadija. O que a gente entende desse dito? É um dito que a gente pode falar que precisa de muita reflexão. O profeta falando sobre ela, قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا, ou seja, eu fui sustentado o amor por ela, ou seja, amá-la. O profeta nos dizendo aqui que o sustento é de quem? De Deus. Que Deus sustentou ele a amar ela. Deus sustentou ele a amar ela. Agora a pessoa, irmãos e irmãs, a gente sabe que os corações estão nas mãos de Deus, o Altíssimo. Se a pessoa intenciona a obedecer a Deus, a não desobedecer, praticando o quê? O adultério. Intencionou o quê? A obedecer a Deus com esse casamento. Deus, o Altíssimo, vai dar uma mulher virtuosa para ele, que ele vai amar ela. Agora, quando a gente fala, como vocês casam, às vezes falam, e vocês não se conhecem. Não sabem que tem noivado, tudo eles não sabem. Eles acham que ver a pessoa, vamos casar lá. Não é dessa forma, mas tem pessoas, infelizmente, que entendem dessa forma. Agora, o amor, como que ele é conquistado? Se tu me falar, olha, tem amor à primeira vista, não quero entrar nesse assunto agora, mas como é conquistado o amor entre o casal? Pelo que você faz. Agora, esquece o casamento, a amizade que você tem no dia a dia. Como que se cria aquela irmandade, aquele amor entre um amigo e outro amigo, ou amiga e outra amiga? Pelos atos. Agora uma pessoa, se tu casa com uma mulher, trata ela bem, respeita ela, exalta ela, dá o verdadeiro valor dela, qual o motivo dela para não te amar? Isso são tudo atos que fazem a pessoa gostar uma da outra. O que adianta eu falar, olha, eu te amo, eu tenho a cara bonitinha, sou, como se chama, romântico, isso é falando. Mas em atos é o contrário. Bate nela, não se importa com ela, tá nem aí com ela. Se tem comida em casa, não tem, não é meu problema, eu estou saindo com meus amigos. O que significa isso? Ou seja, os atos da pessoa. E como a gente viu no dia do profeta, é um sustento. O próprio amor de tu gostar da pessoa é um sustento que Deus, o quê? O Altíssimo facilita. Principalmente quem vai, quando quer casar, ele sente isso, a pessoa sente. Se agrada, só de olhar para a pessoa, ele se agrada, como ela se agrada. Quando é para ser, como a gente pode falar assim. Mas, não quer dizer que agora, se eu intencionar isso, o autor aqui, a gente tem que entender o que ele quer dizer. Ele não está querendo dizer intencionar isso, não quer dizer que não pode intencionar outra coisa. Olha, eu intencionei, a primeira intenção que eu fiz é me proteger desse pecado. Mas não quer dizer que eu não possa intencionar o quê? Casar com uma pessoa que eu goste. Eu não vou casar com uma pessoa que eu não gosto. E nem ela vai casar o quê? Com um homem que ela não gosta. Ela tem o direito de escolher uma pessoa que ela gosta, como ele tem o direito de escolher uma pessoa que ele gosta. Então, não sei se ficou claro a resposta. Ele não quis especificar aqui o autor. O autor não quis especificar. Ele quis mostrar um ato de adoração. Um ato de adoração. Qual que é esse ato?
você intencionar a obedecer a Deus daquilo que foi proibido. Deus proibiu o adultério. Eu casei com essa intenção também. Não quer dizer que essa é a única intenção do meu casamento. Eu posso intencionar também criar uma família, ter uma pessoa por perto, uma companhia. Como a mulher também pode intencionar isso. Tratar ela bem, respeitá-la. Ter uma companheira, além de uma esposa, também ela é minha companheira. Não quer dizer o que o autor aqui, ele citou só isso por quê? Porque ele não está falando de casamento, o autor aqui. Ele não está falando de matrimônio. Ele está falando o que é adoração. Por isso que ele citou o que? Só essa parte. Se a pessoa intencionar nesse casamento, uma das intenções dele for o que? Se proteger daquilo que Deus o que proibiu, ele será recompensado como um ato de adoração. Isso que ele quis o que? Dizer o autor. Então aqui, deste modo, são comparados os animais em suas ações e objetivos, com a diferença que os humanos terão um julgamento por seus atos, dado que possuem raciocínio, compreendem a diferença das coisas e suas diferenças em relação aos animais. Essa é a diferença entre nós e os animais. Eles não compreendem isso. Eles não têm o raciocínio que a gente tem, de saber o que é certo e o que é errado. Eles não têm, por isso que não serão o quê? Julgados. Não serão julgados. Então a pessoa tem que o quê? Aproveitar essa grande bênção que Deus o Altíssimo concedeu para nós o quê? Para adorá-lo, se aproximar, dele. E não usar isso aqui para o quê? Que não beneficia ninguém, nem a si próprio. Até o telefone que você tem, se você souber usar ele, é uma grande arma para você, principalmente para o conhecimento. Você pode aproveitar ele para adquirir muito conhecimento. Hoje eu posso estar em qualquer lado do mundo, tendo uma internet, eu consigo procurar o conhecimento. Agora, eu preciso estar presente para aprender o conhecimento? Não é obrigatório. O profeta fala que é obrigatório a pessoa procurar o conhecimento. Não quer dizer estar presente. Agora, se tu tem uma pessoa que te ensina, tu pode adquirir o conhecimento mesmo ela estando longe. Por causa de quê? Da internet. É uma bênção de Deus para nós. Temos que agradecer a Deus todos os dias por essa bênção. E também fora os livros. Agora em PDF tu acha tudo que é livro, graças a Deus. A maioria dos livros em PDF tu acha. Só colocar no telefone ali, ó. Ah, eu não gosto dele assim, não tem problema, irmão. Vai lá e imprime, pega a impressora e imprime, não tem problema. Tu não tem nenhuma desculpa mais para não ler. Tu não tem nenhuma desculpa para não procurar o conhecimento. O conhecimento ficou fácil. Imagina no tempo deles como que era. Um dia, inshallah, a gente faz uma aula explicando como que eles procuravam conhecimento. O Ahmad, ele não tinha nem papel para escrever. O Ahmad, grande sábio, que falam que ele decorava 1 milhão de ditos, e outras narrativas falam 300 mil ditos proféticos, ou seja, as cadeias de transmissões, ele não tinha nem papel para escrever. O Shafi'i, rahimahullah, quando perguntaram para ele na aula, viram todo mundo com caderno, tudo, ele era pobre, órfão. Falaram para ele, tu, teus cadernos, tudo. Falou aqui, ó, aqui é meu caderno. Decorava tudo. Ele falou, não tem outro jeito. Ou eu decoro tudo, ou eu não aprendo. Eu não tenho dinheiro para comprar caderno e nem comprar o quê? Caneta. Não tem. A mãe do Ahmad ficava, olha o valor da mulher. A mãe do Ahmad ficava, que criou ele, todos esses sábios, o Ahmad, o Shafi'i e o Malik, todos eles foram criados por mulheres. Nenhum por homem. Eles nasceram e o pai o quê? Estava morto. E olha a criação. Olha a criação dessas 3 pessoas. A mãe do Ahmad ficava na frente do castelo do Khalifa, o governante, porque quando ele mandava as mensagens para, vamos falar, os países vizinhos, eles retornavam com outra mensagem, respondendo. E eles o que faziam? Jogavam. Depois de ler, jogavam fora. Só a parte de trás não estava escrita. Era só na parte da frente, que é aqueles rolos, não me lembro como se chama no português. Ela juntava aquilo e trazia para o filho. Olha, filho,
que eu trouxe para ti, eu consegui hoje, para te escrever nas aulas, os ditos proféticos. Olha a condição. Quando ele queria procurar o conhecimento no Iêmen, falou: mãe, como que eu vou ir se eu não tenho um camelo para me levar? Como que eu vou ir? Aí ela falou para ele: filho, Deus não te deu 2 pernas para te caminhar, vai a pé, filho, procura o conhecimento. E ele foi a pé. Toda a recompensa do Ahmad que ele ganha, quantas milhões de pessoas falam o nome dele todos os dias, rahimahullah, que Deus tem misericórdia dele. Só quem que criou essa pessoa? A mãe, uma mulher, que muitos às vezes são machistas, uma mulher que criou ele. A melhor educação, e ela ganha toda a recompensa, não de nada, do que ele deixou, o que para nós, o conhecimento que ele deixou. Então tudo isso, irmãos e irmãs, o que é dádiva de Deus. Se a gente vê as dádivas que Deus concedeu para a gente chora, a gente reflete. Tanta dádiva, principalmente nesses dias. Se a gente vê a vida deles, dos profetas, como eles viviam, e vê a vida de hoje, a facilidade que a gente tem, abre aquela torneira, fico imaginando, lá eles tinham que ficar 1 hora para lá pegar, andar não sei quantos quilômetros, pegar água no balde, colocar na cabeça e trazer. Imagina. E depois fazer a ablução. Todo esse sacrifício, mas cumpriam a oração, cumpriam o mandamento de Deus. Imagina a gente, que é só ligar a torneira. Água quente também tem, no inverno tem água quente também, liga. Sai água quente da torneira. E eles enxergaram isso, viveram isso, e mesmo assim eram agradecidos. Como Deus fala na Sura Al-Isra, que é a Sura 17, falando sobre o profeta Noé, que a paz de Deus sobre ele. Innahu kana abdan shakura. Ou seja, e por certo, ele, Noé, era um servo agradecido. Os sábios, explicando isso, falaram o quê? Que ele foi dado como um servo agradecido, teve essa qualidade de Deus o Altíssimo, como um servo agradecido, por causa de 2 coisas que ele fazia. A primeira, quando ele usava uma roupa nova, agradecia a Deus por esse sustento, por essa dádiva. E quando ele acabava de comer, ele agradecia a Deus, falava Alhamdulillah, que deu esse sustento para mim, que me alimentou, e deu esse sustento para mim sem eu me esforçar. Por causa disso, Deus o Altíssimo chama ele no Corão o quê? De Shakur, ou seja, não é qualquer, não é Shakir, na língua árabe. Quem entende língua árabe sabe o que eu estou falando. Shakur é aquele que permanece agradecendo. Não é aquele que agradece somente, não. Aquele que permanece agradecendo a Deus em todos os momentos. Em todos os momentos. Nuh, alaihi salam, profeta Noé. 950 anos o quê? Pregando a mensagem de Deus. Então, olha os profetas. São súplicas que a gente o quê? Deixa de fazer. São adab, ou seja, boas condutas, boas maneiras, que a gente deixa o quê? Passar despercebido. É sunnah. Por causa dessa sunnah, Noé foi chamado o quê? Foi relatado no Corão. Foi citado como agradecido. Por causa dessa sunnah que muitos fazem hoje, falam o quê? É a sunnah aqui que eu vou estar falando aí. Sunnah. Coisa facultativa aqui que eu vou estar suplicando. Por isso, irmãos e irmãs, aproveitem que o máximo possível que na adoração. Como a gente viu, tu agradecer depois da refeição é uma adoração, alhamdulillah. Você depois de vestir, agradecer, alhamdulillah. A gente fala bismillah, né? Quando tira a roupa, mas quando veste, alhamdulillah, a pessoa falando, como fez Noé, que passou sobre ele, é um ato que de adoração. Então você pode ficar adorando a Deus 24 horas, se você o quê? Seguir o caminho dos profetas de Deus, como eles nos ensinaram. Até você dormindo é um ato de adoração. Se você intencionar a se fortalecer para ir trabalhar, buscar o sustento para a sua família e para adorar a Deus somente. Alguém ficou com uma pergunta, alguma dúvida? Não entendeu algo? Já que ninguém tem... Aqui não também.
Aqui o irmão no Instagram, deixa eu ver se é irmão ou irmã, desculpa. Não está o nome escrito. Quando o muçulmano trai a sua esposa, ou seja, no Alcorão fala sobre fornicação. O Alcorão fala na Sura 24 sobre a fornicação, que é o que o irmão perguntou. E também tem na Sunna. Isso aí tem o quê? Detalhes, quando a pessoa o que é casada, não é casada, é a primeira, é o primeiro, como se chama, adultério da pessoa. Então isso aí tem o quê? Nas leis islâmicas é julgado de acordo com o Deus o Altíssimo revelou. E também revelou para os judeus. A Torá também revelou sobre o adultério. Como Jesus, que eu passo sobre ele, seguia o quê? O que foi revelado na Torá. Como ele fala, que vem o quê? Cumprir o que foi revelado na lei e para os profetas de Deus. Ou seja, a lei de Deus sobre isso é a mesma. Um dia, inshallah, a gente fala explicando sobre isso, que muitas pessoas o quê? Têm um entendimento errado sobre esse assunto. Alguém ficou com mais alguma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Aqui eu não vi nenhuma pergunta mais no Instagram. Não saem daqui com alguma dúvida. Sinta-se à vontade de perguntar. Um ciclo de vida, né, irmã? Comentou a observação, o islamismo é uma filosofia de vida, ou seja, um ciclo de vida completo. A pessoa consegue adorar a Deus até dormindo, se intencionar. Por isso, a chave de tudo, irmãos e irmãs, é a intenção, que está no coração. Quanto mais você intencionar o bem, melhor e mais recompensado você vai ser. Você pode tornar a sua vida 24 horas o quê? Em adoração a Deus. E não acha que esse trabalho que você vai trabalhar, suar, para trazer o sustento para a sua família, não é um ato de adoração. O profeta que passou sobre ele viu um homem com a mão toda cortada, a mão dele estava cortada. Aí ele pegou a mão desse homem, o que? Levantou e beijou a mão dele e falou: Deus e seu mensageiro gostam dessa mão. Ou seja, a mão do trabalhador, da pessoa que soa para trazer o sustento da família. Então, a pessoa está num ato de adoração, está será recompensada por cada segundo que passa nesse ato, nesse trabalho que ela se encontra para trazer o que? O sustento para a família. Está cumprindo o que? Aquilo que Deus ordenou. Então, acho que é só... Alguém ficou com mais alguma dúvida? Instagram não vinha. Pessoa ir para o cemitério. Também é permissível a pessoa ir para o cemitério. Mas tem o quê? Boas condutas no cemitério, que a pessoa tem que aprender. Não é somente ir. Tem boas condutas. Inshallah, a gente explica isso depois, mas não há problema o que da pessoa ir. Porque até a Aisha, ela visitava o seu irmão que faleceu, o irmão dela, o Abdurrahman. Ela visitava o túmulo dele, como foi relatado, tanto para a mulher como para o homem. É permissível, principalmente se aquilo faz a pessoa refletir, como o profeta fala que passa sobre ele, que ele nos ordena aí no cemitério para a gente refletir sobre a vida do além. Então, nessa ocasião, o que é? É muito recomendado, podemos falar assim, a pessoa ir ao cemitério, quando é para refletir sobre a vida do além, sobre a morte, que a gente terá um fim, temos que fazer as boas ações, não fazer mal para ninguém. É uma reflexão, que a gente sabe que a gente vai entrar o quê? Naquele túmulo, que é mais ou menos de profundidade, não me lembro agora, acho que é... No Brasil, uma vez eu li, mas não me lembro agora, acho que é 1,40 de largura e profundidade, acho 2 metros ou até menos, eu acho. Depende do local também. Então
ali é o seu fim, na verdade, ali quando tudo acaba. Então a pessoa tem que refletir muito. Aqui, irmã, uma pessoa que tem fé, mas não tem adoração, pode ser considerada muçulmana? Quem abandona a oração, abandona o Islã? Aí é uma pergunta. A irmã está querendo dizer agora, a pessoa que não reza é considerada muçulmana ou é incrédula, sai do Islã? Isso aí tem divergência. Mas a opinião da maioria dos sábios das escolas fala o que a pessoa é muçulmana, ou seja, ela não renega a fé por deixar a oração, só se deixar o quê? Falando que aquilo não é obrigatório. Aí não há divergência, que ela não é muçulmana, mas a pessoa que não reza, por exemplo, com preguiça, reza 1, 2, falta 3, essa pessoa não é considerada o quê? Incrédula, é muçulmana a pessoa, é muçulmana. Só não é muçulmana aquele que renega, por exemplo, a Deus, não renega nem jejum, nada que é mandamento de Deus. Essa pessoa renega a fé, porque está desmentindo o Alcorão. Mas a pessoa o quê? Preguiçosa, não faz as orações, essa pessoa o quê? Não é incrédula, só é desobediente. Está cometendo o quê? Um grande pecado. Está desobedecendo a Deus Altíssimo, o mandamento de Deus. E tem uma opinião, como é a escola do Ahmad, que é incrédula essa pessoa. Por causa de alguns ditos do profeta que fala que a diferença entre a fé, o Islã e a idolatria, não, incredulidade é a oração. É a oração. Então tomaram isso como o quê? Como uma evidência. Mas isso, estudando, a gente entende ali que não serve como uma evidência o que é explícita. Por isso que os sábios responderam que esse hadith não serve como uma evidência o que é clara. Isso é outro assunto. Mas como eu falei, a maioria dos sábios fala que a pessoa não é incrédula, e sim desobediente a Deus, o Altíssimo. É a mesma coisa aqui, ó. Isso que a irmã citou. A mesma coisa, eu gosto de uma empresa. Vamos falar, eu gosto da Apple. Gosto dos telefones da Apple, tudo. Elogio a Apple para todo mundo. Olha, a Apple é a melhor empresa que tem. Os telefones são os melhores, os computadores, não sei o que, sempre estou elogiando. Mas, o que? No fim do mês, vamos falar, eu fiquei todo mês o que? Elogiando. No fim do mês eles vão me pagar um salário. Estou falando quem faz propaganda, estou falando o famoso, para não vir alguém falar para mim, ó, se é o famoso vai... Eu já pensei nisso, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando aqui uma pessoa que fica elogiando uma marca. Agora, no fim do mês, vão pagar alguma coisa para ele? Não vão pagar nada. Por quê? Porque ele só está falando que gosta, que não sei o quê, mas não trabalhou. É a mesma coisa essa pessoa. Eu acredito em Deus, eu acredito em tal coisa, eu acredito nos profetas, tudo, mas não pratica nada. Não pratica nada dos mandamentos, das proibições, não se afasta. Mas ele fala para ti que gosta de Deus. Essa pessoa vai ser recompensada. Deus é justo. Aquela pessoa trabalhou, se esforçou, acordou às 4 da manhã, naquele frio, fez a ablução, foi rezar, deixou de fazer muitas coisas para cumprir com os mandamentos de Deus. É a mesma coisa que aquela pessoa que está sentada, eu gosto de Deus, eu amo Deus, vai ter a mesma recompensa, isso é justiça. Agora, se só basta um coração bom, eu não estou acusando a pessoa que faz isso, não seja uma pessoa boa, não é isso. Mas estou querendo dizer, se bastasse só o coração ser bom, limpo, branco, puro, imaculado, tu tem coração melhor que os profetas? Os melhores corações são dos profetas de Deus. E todos eles cumpriam os mandamentos de Deus. Tanto aquilo que era obrigatório a cumprir, a realizar, tanto aquilo que era obrigatório a pessoa se afastar, não cumprir, não realizar. E eles são as pessoas mais puras e imaculadas que existem. Então, quer dizer que tu não vai ser o quê? Não vai receber. Mesma coisa. Claro que o exemplo de Deus é muito melhor que o meu, só tentando aproximar o entendimento.
Uma pessoa que fala isso, é isso que ela está fazendo. Agora eu estou lá na minha firma, aí chega um cara do nada para mim, olha, esse mês eu elogiei a tua empresa para todo mundo. Toda pessoa que eu vi, eu elogiei a tua empresa. Me dá um iPhone aí, o último aí que saiu, nem sei o nome. Me dá o último iPhone aí, que custa 7, 8 mil reais. Entendeu? A pessoa tem que o quê? Cumprir com os mandamentos de Deus. Como os profetas entenderam, são pessoas imaculadas, entenderam que aquilo que foi revelado, com plena sabedoria de Deus Altíssimo, para facilitar para o ser humano, deve ser cumprido. Porque se não é para ser cumprido, por que Deus Altíssimo revelou? Porque os profetas ensinaram, divulgaram, transmitiram aquilo, se não é para ser cumprido, não é para ser praticado. Aqui a irmã fala, se uma pessoa tem boa intenção, mas no final essa intenção foi errada, sem saber. Agora, sem saber aqui, aí já muda a resposta. A pessoa o que não sabe. Mas agora, não adianta, como tem muitas pessoas, infelizmente, que falam, o importante é a intenção. Não, o importante não é só a intenção, é você fazer também a boa ação. Ou seja, a boa ação que eu estou significando aqui, seguir o que Deus ordenou, como Deus ordenou. Não adianta eu quero fazer como eu quero, o importante é que eu tenho boa intenção e eu faço o que eu quero. Não é dessa forma. Tem que ter boa intenção e essa ação que você fazer ser de acordo como Deus ordenou e como o seu mensageiro ensinou. De acordo como Deus ordenou e como o seu mensageiro ensinou. Aí sim. Mas a pessoa fazer uma coisa errada, que é contra a religião, e falar para ti o que vale a intenção, isso aí não é correto. Mas se a pessoa faz sem conhecimento, aí é diferente, ela é ensinada. Ela é ensinada. Que a irmã fala, quem não cumpriu as ações obrigatórias nessa vida, cumprirá no Jahannam, 80 anos. Isso aqui, 80 anos, eu não conheço nada que fala, nenhum dito que fala 80 anos. Isso é só Deus que sabe. Primeira coisa. Outra coisa. Agora, se tu deixou de fazer o mandamento de Deus, isso não quer dizer que você vai ser o quê? Ser castigado. Tu pode ser castigado por ter deixado esse mandamento. Mas se Deus quer te perdoar, então por isso a gente não fala que ninguém é para o fogo e ninguém é para o paraíso, a não ser Deus Altíssimo, que tem essa autoridade. A gente o que fala no geral? A pessoa que cumprir as 5 orações, fazer os 5 pilares, vai ser o quê? Salva. A pessoa que fizer idolatria, a pessoa que fizer pecados, fazer tal coisas, não será salva. No geral, mas eu não posso falar essa pessoa vai para o paraíso, essa pessoa vai para o fogo. Isso só Deus sabe. E se Deus quer perdoar a pessoa, quem somos nós? Quem somos nós para falar que não? Só Deus pode perdoar e só Deus salva. No Islã, o único que salva é Deus Altíssimo. O único que perdoa é Deus. Então aqui a gente não tem como saber. Isso aqui de 80 anos eu nunca ouvi falar. Isso aqui eu nunca ouvi falar. E não é porque tu é muçulmano, é bom prestar atenção, não é porque tu é muçulmano que tu não vai entrar o quê? No fogo do inferno. Não é porque tu é muçulmano. As pessoas que serão salvas são as pessoas tementes a Deus, piedosas, que obedeceram a Deus, submissas a Deus. Não adianta tu falar eu sou muçulmano e fazer o quê? Todos os pecados e eu vou ser salvo só porque eu sou muçulmano. Não. A pessoa vai ser salva primeiro, por causa da misericórdia de Deus e segundo, por causa de suas ações. Fazer o bem, você vai colher o bem. Você fez o mal, você vai ser responsável por esse mal e recompensado por aquilo que você fez. Nenhuma alma arca com o pecado de outra alma. Então, não é só a crença, não é eu creio e já estou salvo, não é dessa forma. A pessoa tem que praticar aquilo que Deus, o Altíssimo, que ordenou.
Então acho que não ficou nenhuma pergunta mais. Então que Deus facilite para nós e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e aceita de nós as nossas orações, nossos rituais, nossa adoração e facilite para nós a busca do conhecimento e facilite para nós a prática do conhecimento adquirido e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e perdoe nossos pecados e tenha misericórdia de nós. E faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite para nós a entrada no paraíso, em paz, com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos e as pessoas virtuosas. E afaste de nossas faces o fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Quem tiver alguma dúvida, pode enviar a mensagem no privado. Não há problema algum. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite para todos.